Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para as nossas produtoras e produtores, os técnicos e técnicas que estão nos bastidores, trabalhando aí para chegar 24 horas de programação para você. Estamos no Alvorada, como eu disse, né? Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Olá, Raquel. Olá, Nando! Oi, pessoal da rádio, da TV, o pessoal da técnica, um grande beijo, um grande abraço. E outro especial para você que nos dará o prazer da sua doce companhia aqui no Alvorada, né? Sob as bênçãos de Deus, que o programa seja, assim, muito alegre, cheio de boas energias, né, Nando? Nesse programa que se inicia, nem sempre de manhã, que agora as pessoas podem acompanhar em outros horários, mas com esse desejo de que o melhor chegue para todos nós. É isso mesmo, Raquel. E como sempre, estamos acompanhando aqui, estamos fazendo aquela roda de leitura, não é, do Amarelinho, 15 minutos de amor próprio. Nós paramos no capítulo 14 e agora vamos para o 15 hoje, que tem o título Sem Medo do Medo. Isso é uma coisa boa para a gente trabalhar, né? De onde vem o medo, Raquel? Olha, Nando, tão legal, né? Sem medo do medo. O que é o medo? Começa aí. De onde ele vem? Onde ele mora? Parece que é até aqueles programas, né, de natureza. Como vive? O medo é uma figura, às vezes, pavorosa, né? Às vezes a gente vai criando, assim, vai aumentando o nosso medo em padrões, assim, em que eles viram como aquela avalanche depois que a gente não consegue segurar. Eu queria me valer até de uma proposição chinesa, né? Dizem que esse ano é o ano do tigre, né? No calendário chinês, até venho aqui em homenagem, né? Pedindo as boas coisas. Ano do tigre e da tigresa, né? Porque temos que lembrar também da versão feminina, que cheguem as forças e tal. Mas você vê que de tigre a gente morre de medo. Vai dizer que você não tem medo? Chega um tigre assim no meio da natureza e ele se apresenta com aquele olhar lindo, maravilhoso, né? Aquelas cores, as garras, aqueles dentes afiados. E aí você fala, meu Deus, não dá nem tempo de falar outra coisa, eu morri, né? A gente tem medo por quê? Porque a gente aprendeu que existem certas situações que são da natureza, que são absolutamente normais, que oferecem certos riscos. Então, ao aprender a questão do medo, eu calculo os riscos e consigo medir se me interessa me expor ou não àquele risco, né? Então você vê que tem muitas vezes a gente vê aqueles programas, pessoas nadando no meio dos tubarões, a gente em casa fica assim parecendo assistindo filme de terror, meu Deus, ele vai morrer! E ele lá nadando no meio dos tubarões, ou então pessoas pulando disso, pulando daquilo, se expondo ao risco, enfrentando e superando os medos que aprenderam a ter. O risco qual que é? O de morte. Né? Em certas situações, o risco é de morte, de exposição a uma doença ou à própria morte. Então, a gente aprende que tem medo quando é ensinado para a gente, pela educação tradicional, pelos pais ou pela sociedade, pelo que é de fora, que te evita colocar numa situação perigosa. E aí esses medos, eles acabam sendo até sentidos, porque ainda que a pessoa, que qualquer de fora nos ensine que há situações perigosas e de alto risco para nós sabemos internamente que algumas situações, por instinto, merecem cuidado. Então, também existe o medo fisiológico, aquele instinto, né, colocado pela criação. Por exemplo, não tem ninguém aqui e tem para me avisar que é perigoso ir além de onde eu estou, porque à frente tem um precipício. Mas aí começa a subir aquele gelo na espinha, né? E aquele medo de altura, eu vou recuando, recuando, até que, numa noção de espaço-tempo, meu cérebro reconheça que ali eu estou em segurança. É um medo fisiológico, é um medo por instinto, por questão de sobrevivência. Mais perigoso mesmo, ou perigosos, são aqueles medos
que passam a ser injustificados, que são ensinados muitas vezes pelas pessoas, e a gente compra e faz realidade dentro da gente. Então, coisas do tipo, Nando, você não vai conseguir, desiste disso. Você não tem medo lá de falar em público? Olha quanta gente, tem 500 pessoas inscritas na sua palestra, você não vai ter um treco no coração? Né? Você não tem medo de passar mal, de falar bobagem? Olha quantas coisas vão chegando, a ponto de você ter medo de um monte de coisa e, de repente, você não consegue nem viabilizar um raciocínio lógico, porque falta lucidez, o medo ele causa essa falta de lucidez, e aí, Nando, você não faz nada ou quase nada da sua vida, você esconde seus talentos, você diminui quem você é, sua alma fica apagadinha, porque você assumiu uma bagagem de medos, muitas vezes ilusórios, e isso só piora as coisas na nossa vida, né? De onde vem o medo? Depende. Que medo? De qual medo nós estamos falando? Sabe, Raquel, tem o Alan que é um diretor que sempre está aqui na Rádio Boa Nova, TV no Maior, divulgando os trabalhos dele de teatro, né? E o Alan teve uma situação muito difícil, que o Nando, né? É o Nando também, que é o nome de um ator que estava fazendo uma peça, ele como ator principal, o Nando passou muito mal, estava mal mesmo, e o Alan falou assim, não vai, era o último dia, tinha 500 ingressos vendidos, e o Alan e o Nando não tinha condições nenhuma de fazer. Ele pegou, levou ele para o hospital, levaram, né, ele para o hospital, porque já estava próximo da peça acontecer, e aí o Alan vai diante do público e fala, olha, aconteceu isso, eu vou fazer o papel do principal aqui, e vocês vão notar que eu vou usar o texto porque eu não estudei o texto, eu conheço o texto, né? Eu ajudei a escrever tudo, mas eu não estudei as falas, tudo aqui, mas eu vou fazer aqui, né? E o público, nossa, ficou eufórico, né? E ele foi, imagina se nesse momento ele tem medo de falar assim, trava e fala assim, não vamos colocar essa peça aqui, espetáculo no dia de hoje, com 500 pessoas lá. E aí foi e superou isso, né? E eu lembro também, falando de teatro, da Fernanda Montenegro, que ela falou assim, toda vez que eu estou lá na coxia, que vai, antes de entrar para o palco, eu sempre sinto aquela coisinha lá dentro, né? Aquele tremorzinho, mas ela vai ali, né? Acontece. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Porque todos nós temos, como você falou, nosso instinto de sobrevivência e outras coisas que nos defendem. Mas ter medo como um fantasma, né? Que gerar um fantasma para que fique nos amedrontando, aí não, né? Bom, aí teu texto aqui... Até desculpa, Diga. Nando, fazer só Pode mais falar. um parênteses aí, porque você falou que a pessoa foi lá e enfrentou, né, o Alan. E nós temos o exemplo contrário, mas veja bem que naquele caso não era medo, era estafa, era não quero fazer isso, não gosto, não quero, não gosto, não vou fazer, quando você assume seu sentimento. Então, a gente, no caso daquela atleta, né, nas últimas Olimpíadas, Isso, super aquela jovem, americana. isso, ela se reconheceu naquela situação, falou, não quero fazer isso aqui. Aqui dentro, eu posso estar preparada, mega preparada fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente eu não estou, vou respeitar o meu tempo. E aí, de repente, não é um retrocesso, não é desistência, é apenas o respeitar o que se sente. Só que há uma diferença entre respeitar o que se sente e fazer num outro momento ou mesmo não fazer, do que não fazer por um medo injustificado. O medo injustificado é aquela ilusão que a gente compra, que apequena a nossa vida e nos coloca uma venda nos olhos a ponto de dizer, eu não sou capaz de fazer isso. Então, por falta de vocabulário no dia a dia, a gente mistura muitos conceitos, né? Então, assim, o medo, ele, quando é injustificado, ele pode ser medo fisiológico, o injustificado, ele pode ser coisa que eu trouxe de outra pessoa na minha cabeça, no meu mundo interior, né? Ele pode ser uma série de coisas que eu aprendi e não fazem mais sentido. Agora, medo não é fobia, medo não é transtorno. Então, cada coisa, na psicanálise, na psicologia, né, você é psicólogo, estudou muito isso, eu na psicanálise a gente sabe cada coisa no seu lugar, mas o que é o medo? É aquilo que me impede de fazer aquilo que eu poderia fazer
naturalmente se o medo for injustificado. Esse é perigoso. Não é o medo fisiológico que impede a gente de vir a óbito ou passar por algum perigo muito grande. É isso que já eu gostaria de, desde o começo, parear aí na nossa cabeça para a gente seguir com mais segurança no tema. Dessa atleta que você colocou como exemplo, ela poderia ter medo de ter essa postura, né? E aí, o que poderia acontecer? Ela, com medo, ela iria para a prova e poderia ser um desastre essa prova, né? Ela poderia até se Burnout, quantas machucar. pessoas, né, Nando? Burnout que força a barra ali, pô, não quero, não gosto disso aqui, não é medo, sabe? Eu vou ter uma apresentação com o diretor X, e aí eu descubro dentro de mim que faço prática de autoconhecimento que não é medo de ir lá e fazer, é porque não faz mais sentido, aí você força a dar o tal do burnout. Então, é complicado. Agora, tem fobias que se justificam, mas não é medo, né? O medo de falar em público, o medo de estar no meio de muitas pessoas, tudo isso tem tratamento, é a boa notícia. Mas vamos em frente. O texto, então, diz, ó, no corpo físico serve como uma espécie de alerta, uma defesa contra um perigo iminente, como a Raquel já falou. Mas será que todas as vezes em que sentimos medo, essa sensação é legítima? Será que realmente há reais motivos para sentirmos tanto medo? É extremamente importante pensarmos a respeito do medo com coragem. Aí depois vai continuar falando aí da coragem, né, Raquel? Medo com coragem. Nossa, às vezes a gente escreve e vem tanta coisa dentro da gente, né? Você falar medo com coragem parece um paradoxo, não cabem na mesma frase, né? Mas cabe sim. É o medo, sabe aquela situação, Nando, de você falar, tá com medo, vai com medo mesmo? Mas aí é escolha de cada um no exercício do livre-arbítrio, né? Saber se quer passar por isso sozinho ou não. Tem pessoas que conseguem, né, vencer o medo por si mesmas, mas a boa notícia é que há profissionais, ninguém precisa estar sozinho, né? Pedindo também ajuda à espiritualidade, à companhia, né, do Criador do nosso lado, colocando ali boas intuições, nos dando alimento na alma para ir para frente, terapeutas, amigos, pessoas nas quais nós confiamos. Agora, se esse amigo for aquele que te dá mais medo, te coloca mais medo, fuja dessas pessoas se você tiver que tomar uma decisão, né? Porque o medo ele não ajuda em momento nenhum, assim também como aqueles que dizem para você ter coragem o tempo todo. A medida da certeza ou da incerteza que você carrega no coração é só entre você e Deus, né? Então, assim, se o medo como companhia, ele te prende há muito tempo numa zona de conforto que você fala assim, puxa, eu tenho medo disso aqui, será? Se você precisa de ajuda, procura quem seja profissional, porque às vezes o amigo, ele é só amigo, ele não é profissional, às vezes ele não vai te ajudar de forma eficiente como o profissional faria. Por exemplo, também a questão do medo é você reconhecer o medo também, ser verdadeiro quanto a isso. Não ficar escondendo o medo, assim, vou dar um exemplo, eu saltei de paraquedas, né, e saltei sozinho, sem o instrutor só me orientou, e o paraquedas foi aberto através de um cordão que estava no cinto, né, que estava no avião, e outro no meu paraquedas, mas eu saltei sozinho. Aí chegar e dizer assim, você está andando com medo de saltar? Não, não. A gente tem, o medo é necessário, né? E a gente reconhecer ele. O que a gente não pode é travar, é parar, né? Porque a minha colega que foi, ela não quis saltar naquele dia, ela ficou com medo, ela falou, não vou saltar, não vou, e não foi, né? Então, a gente tem que saltar, nessa hora saltar, né? Se a gente fez todo um preparo, se a gente fez todo um treinamento, se está tudo, né, organizado para você fazer, não travar nessa hora, porque na hora que a gente se coloca, mesmo com medo, né, tudo aquilo que a gente aprendeu vai vir à tona, vai fazer parte daquilo. Então, é interessante, né, que você falou, sem medo do medo. O medo faz parte. Não é verdade, Raquel? Verdade. Nossa, dessa eu não sabia que você pulou de paraquedas, hein? Que coragem!
Eu acho que eu já fui mais corajosa, eu já pulei de bungee jump, mas de paraquedas não. Tenho uma vontade tremenda, mas eu ainda chego lá um dia, né? Mas o engraçado aqui, né, Nando, o título é o Medo do Medo. Ai, será que eu vou sentir medo? É uma frase que já leva ao medo do medo. Será que chegando lá eu vou sentir medo? Se sentir, tudo bem. Qual o problema? O medo, nenhuma sensação, ou emoção, ou sentimento, ou pensamento é ruim. Passa a ser ruim quando me causa desconforto e a companhia na vida passa a ser uma companhia duradoura que me impede de ser quem eu sou, de fazer as coisas que eu gosto, de estar onde eu quero estar e fazer o que eu quero fazer. Então, se eu não vencesse também o medo de falar em público, eu não estaria aqui, Nando. Hoje, por exemplo, me lembro a minha primeira aula em 2003, foi num sábado das 9h da manhã às 18 horas. Quem me acompanha sabe que a minha primeira formação era em Direito, a primeira aula foi de Direito, logo de cara, né? E a questão é que eu tinha que estar lá, eu tinha que dominar e eu tinha que, pelo menos, saber. Eu sabia a matéria, mas saber é uma coisa, didática é outra. Então, lógico, eu fui criando uma didática, fui percebendo o que funcionava, o que não funcionava. Muitas vezes dava certo, algumas poucas vezes dava errado, eu corrigia a rota. E assim eu fui vencendo tudo isso, né? É normal a gente ter medo de falar em público, é um medo muito comum, né? E alguns desenvolvem para o nível da fobia, né? Que é um outro patamar, mas é normal, aquele friozinho na barriga, mas todos são bons, todos nós somos bons, porque nós sempre temos o que falar, né? Então é interessante isso, observar se o medo é tão grande a ponto de ter medo do medo. Isso mesmo. Aí continua o texto aqui. A coragem é o único e maior remédio para aniquilar esse momento, esse monstro, né? Que muitas vezes se torna maior cada vez que o alimentamos dentro da gente. É preciso muita coragem para enfrentar seus medos, mas vale a pena. É isso aí, quando a gente enfrenta a satisfação disso é tão grande, né, da gente ter superado aquele medo, de superado aquele obstáculo, né, e aí vamos em frente, a gente já vai se reconhecendo, puxa, eu fui capaz de fazer isso, né? Você vai se reconhecendo e vai criando oportunidades de confiança. Eu sempre gosto dos radicais, das palavras, né? Confiança, que vem do fidere, fiar, onde você fia a tua força. Quando você começa a fiar a trama da sua vida no seu espaço, né? Quando você consegue criar seu próprio chão para pisar, fica mais sólido, as certezas começam a aparecer, as certezas possíveis da vida, né? Porque a gente parece que tem mais incerteza do que certeza. Mas a verdade é que esse movimento da vida ele se torna mais interessante. Porque, como você falou, você passa a se conhecer e observar quais são os seus pontos fortes, quais são os vulneráveis, e você vai percebendo que vale a pena investir naqueles pontos vulneráveis a ponto de torná-los mais fortalecidos. E aí você também vai criando recursos internos. Se acontecer motivo de medo por questão semelhante já superada, você já falou, opa, por aqui eu já passei, já sei como fazer. O trabalho é menor. Em questão de medo, às vezes a gente cria realmente, como você colocou no texto, né? Criamos monstros, né? A coisa se avoluma de um jeito e a gente acredita naquilo, né? A gente começa a ver Halloween para tudo que é lado, tudo monstro para tudo que é lado. Fantasmas É e o mais que... fantasmas. Nossa, começa a sair o Fred Krueger, que é da época, né, de 80, sabe? O Jason, Deus me livre, deixa eles lá. Já bastam os monstros dos boletos que a gente tem que pagar, né? Ter que dar conta de um monte de coisa. Eles já são o nosso Halloween. Deixa o resto para lá que eu acho que a gente ganha mais, né, Nando? São os monstros IPVAs, IPTUs e outras coisas. São os Is, né? Sempre começa com I, eu não sei que coisa é essa, né? Que atração pelo I o poder público tem, né? Mas a gente vence os Is. Força! Vamos que vamos, né? E aí, então, continua aqui, olha, um dos grandes aliados do medo é o receio de fracassar
de algo dar errado. Isso é realmente uma constatação interessante aqui, né? A gente acaba até superando, passando por cima do medo, né? Se a gente tem um medo maior ainda do fracasso, então a gente passa aquela situação. Não, 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 vamos que vamos, né? É isso aí, porque a gente pensa que não, mas o medo também tem lá os seus aliados, os seus amigos, né? A gangue do mal, vamos dizer assim. Então, o fracasso, é o medo de fracassar, que der algo errado. Ah, e se der errado? E se eu fracassar? Fracasso não existe. Existe uma tentativa que não deu certo em que mostra onde o processo precisa ser aprimorado para dar certo. Já pensou olhar por esse lado? Não existe aquela coisa, né? Ai, que coisa. Você é um fracassado. Não, de jeito nenhum. No meu vocabulário, essa palavra não existe. Pensa desse jeito. Avalia. Deu errado uma coisa? Aí a gente, de novo, fala da culpa. Falamos em alguns programas passados aí sobre a culpa, né? Como se libertar da culpa. Começando por aí, não. Fracasso não existe no meu vocabulário, não. Se existe no seu, lamento, que é um peso, né, enorme, que leva ao medo, que leva à insegurança, que leva à ansiedade, que me leva a tomar tarja preta. O resultado é esse. O caminho da ilusão é a desilusão, é tarja preta na veia, minha gente. Você sabe disso. Tem um monte de gente querendo, entorpecendo, infelizmente, as emoções mais doloridas, porque não conseguem lidar com ela cara a cara. Não é uma saída de evolução. Nosso espírito precisa de bons combates, assim como disse, né? Acho que foi Paulo, né? Que bom que eu pude viver o bom combate. E o bom combate é esse, a gente se olhar frente a frente e falar: ei, Raquel, o que a gente pode melhorar aqui, minha filha? Vamos lá, sem colocar mais as coisas para debaixo do tapete. Essas coisas. E para isso precisa coragem. E nós temos coragem. Sabe por quê, Leandro? A coragem, ela vem de Deus. Se você for pensar, é meio filosófico, mas vê se não é verdade. Ah, não vem de mim a coragem? Também, mas Deus não está dentro da gente? Então a gente resume assim: a coragem vem da criação. Que todos os dias a gente tem motivos para levantar e pelo que viver. O que aprender, o que sentir, o que sorver. 1000 motivos para sermos felizes, né? Tá aí, ou estão aí, vários motivos pelos quais vale a pena lutar contra o medo. Deus, né? Ele não teve medo de criar todo né, esse multiverso aí e de administrar tudo isso, né? Mas também a capacidade dele de criar e de administrar muito Ele grande. deve ter vários assistentes virginianos aí, viu, Nando? Já que você é virginiano. Cristos, não os Cristos. Nossa, eu vou falar um negócio para você. A inteligência da criação é infinita, né? Quando você, o mais crítico, o mais cético, pode tentar arranjar algum erro na criação e nunca conseguiu. Até hoje nunca conseguiu e não vai conseguir. Falha na criação. Agora, a falha pela cocriação, a gente pode até apontar várias, porque aí depende da gente, né? Mas da criação original, a gente não vê falhas. A perfeição é uma lei, né? E a gente está tentando aprender com ela. Vamos tentar livrar, né, o nosso interior dessa imperfeição, dessa sensação que faz tão mal, que é o medo. Estamos aqui justamente para isso hoje. Vamos tentar. Tudo bem, aí o texto continua aqui. Quantas e quantas vezes somos dominados pelo medo do medo? O medo de algo que ainda não aconteceu, que não podemos prever, que está condicionado a um tempo que ainda não veio. E isso geralmente acontece quando projetamos nossa mente no futuro em uma realidade que não existe e que pode nem vir a existir, né? A gente antecipa muitas vezes, né, Raquel? De novo, e se a mente do ansioso funciona assim, predominantemente assim, né? No futuro. Às vezes, a gente já falou aqui de ansiedade várias vezes, né? O medo, a culpa, a ansiedade, todas essas gamas de sensações, sentimentos, emoções, pensamentos que moram ali, trazem perturbação para a alma, todos eles é como se nos prendessem em correntes mentais muito sérias. E aí a gente não consegue ter paz, né? Nem por um segundo. A gente olha, o mundo começa a ficar cinza, as pessoas chatas, né? Até quem pensa assim nem consegue muito
se suportar porque começa a reclamar de tudo. Chega uma hora que o esgotamento energético é tão grande, mental, psíquico, que o corpo começa a cobrar, reverbera em doença, e aí é um ciclo que se repete, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, que nós temos que olhar muitas vezes para esses fatos como certo perigo, é porque essas situações muitas vezes é duro a gente acertar isso na nossa cabeça, mas muitas vezes é só fantasia da nossa cabeça, né? Na psicologia, na psicanálise, na história da saúde mental, a gente tem definições do que são fantasias e quais os perigos, quais as consequências terríveis que elas causam na nossa cabeça. Às vezes as pessoas entram numa psicose, num sentimento, numa consequência de neurose, psicose, começa a ver coisas, ouvir coisas que não é espírito, não. É que ela machucou tanto, né? A sinapse, eu já estou aqui cansada, estou misturando tico e teco já, viu? As sinapses, o jeito de pensar, que chega num ponto, ela trava, ela perde a capacidade da memória, os pensamentos ficam confusos, porque vai machucando o nosso cérebro, né? E às vezes é só a forma de pensar que foi prolongada e por muito tempo ruim, tóxica, né? Então, isso é questão de saúde mental, gente. Considera isso hoje, o tema de hoje, se tentar se livrar do medo, como um alerta de saúde mental mesmo. Verdade. Cuidados aí importantes que a gente deve ter com o nosso campo mental e emocional, né? Há situações de fato perigosas que devemos temer e evitar por questão de sobrevivência, mas não é desse medo que estamos nos falando. Estamos falando, a Raquel inclusive já comentou sobre isso, mas do medo que paralisa sem motivo justo. Portanto, se estiver com medo de alguma coisa dar errado, e se esse sentimento começar a se agigantar em você, comece a se perguntar: é justo? É legítimo esse sentimento? Então, a gente tem que avaliar isso. Se a gente não conseguir avaliar por conta própria, como a gente está falando de terapia, procura uma ajuda profissional, procura ajuda para poder lidar com essa situação, né? Não é fugindo dela ou querendo exterminá-la ou querendo fazer com que, através de medicamentos, a gente faça isso. Não, né? A gente precisa se ajudar, né, Raquel? Se ajudar, eu acho que é a melhor expressão aí que a gente tem hoje, viu, Nando? Muitas vezes as pessoas têm medo de procurar ajuda, procuram ali serem heróis, heroínas, e ninguém precisa ser herói, heroína o tempo todo, sabe? Aliás, em tempo algum, ninguém veio aqui para ser herói. A gente veio por vários motivos, cada um busca aí a sua missão e sabe para que veio, sente para que veio, né? Mas fato é, infelizmente a gente vê muita gente sofrendo, eu coloco aqui no livro, né? Sofrendo à toa, entre aspas, né? Coloquei aqui, porque se a resposta for negativa, aquela pergunta que a gente fez, né? É justo, é legítimo o sentimento de medo que você está tendo? O que é isso? É quando você vai dentro de você e fala, mas qual a razão de eu ter medo disso? Né? Coisa nem aconteceu. Quando você vai se convencendo de que o futuro não chegou e que talvez nem chegue desse jeito, eu digo aqui, porque se você disser que esse medo é ilegítimo, sinto dizer, você está sofrendo à toa. Ah, mas como assim? Você não está dentro de mim? Você não está vendo que o medo isso, o medo aquilo? Sim, está sofrendo à toa, como tantas vezes eu, o Nando, já sofreu. E, querendo ou não, é tão bom ouvir as pessoas que já passaram antes, né, Nando, na trajetória da vida, e perceber a serenidade que elas adquirem, né? Não é qualquer coisa que abala, você fala assim, nossa, mas tá no meio do olho do furacão e tá lá tranquilo. Que sabe, as coisas vão entrar nos eixos, o melhor vai vir, querendo ou não, há uma ordem que rege tudo. Fé em Deus e fé na própria pessoa, tá difícil, mas vai passar. É um negócio, né? Como é bom ouvir aqueles que mais sabem, os jovens há mais tempo, como eu costumo dizer também, né, Nando? Para aprender tudo isso. Isso mesmo. Então, agora a gente vai dar uma pausa para fazer aquele momento de prece, de oração e de vibrações, no momento em que a gente pede para você lembrar daquelas pessoas, entes queridos, pessoas que nós conhecemos,
pessoas que estão aí passando por desafios grandes. A gente tem, nos últimos dias, aí sofrido com chuva, com muita chuva, várias pessoas perdendo seus lares, seus entes queridos, então também que a gente possa vibrar para essas pessoas, né? E deixar aquela água do lado, né, para que de repente os benfeitores vão lá energizar essa água, trazer um benefício, né, para este momento. Então, eu estou com saudade de ouvir a prece da Raquel, viu, Raquel? Tô com saudade, aí os últimos programas fui eu que fiz a prece. A gente precisa ser brindado aí com a sua prece também. Vamos lá, vamos lá. Vamos pedindo, né, aqui toda a conexão, que toda fonte de cura, de paz, de prosperidade venha do alto, pedindo ao nosso Criador a permissão para, neste momento, recebermos no campo da nossa alma, no campo da nossa casa, no campo da nossa vida, tranquilidade no caminho, para que nós tenhamos mais condições de saúde, de paz interior, de lucidez, de ampliação de consciência. Rogando ao Criador, nosso Pai amoroso, justo, bom e misericordioso a todo momento, que nos permita também contar com o auxílio dos espíritos amigos, da espiritualidade maior, que nos amparam, nos assistem, e aos olhos de Jesus, Príncipe da Paz, que possamos também contar com a energia crística que rege este planeta, como um banho de luz da cabeça aos pés, tirando de nós tudo que já não serve mais. Todo medo, todas as incertezas, toda agonia, perturbação da alma, doenças do corpo físico, mental, emocional e espiritual, como um banho de luz, como se fosse água cristalina corrente em forma de luz dourada, que em nome de Deus se estourem todas as correntes negativas que nos aprisionam ao medo, à insegurança, à instabilidade emocional, e que essa mesma água cristalina da energia crística traga paz ao nosso coração, para que possamos ter dias mais suaves, leves, como é a vontade de Deus na nossa vida. Em nome do Criador, também pedimos que essa energia crística seja distribuída em todos os lugares em que haja maior necessidade, em que houver essa maior necessidade. Hospitais, escolas, casas de recolhimento de idosos, onde houver necessidade, que essa vibração curativa e restauradora que vem do Cristo, nosso irmão maior, chegue em todos os cantos e restaure todas as coisas. Que o amor de Deus por nós prevaleça no nosso coração no dia de hoje, em nossa casa fazendo morada, do começo ao fim, até o fim dos nossos dias. Que tenhamos paz e felicidade no caminho. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado aí, Raquel, pelas palavras na condução aí da prece, da oração e das vibrações, que é um momento que a gente está de pausa aqui no Alvorada, né, para você, para cada um de nós. A gente quer dar um recadinho, você ainda não é sócio ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Se associe, faça parte aí desse trabalho de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, né? E também até de bem-estar na vida das pessoas, né? Muito bacana que a gente receber aí também mensagens do Espiritismo. Então, colabore, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai encontrar informações. Se você quer falar com alguém, tem o telefone gratuito, que é o 0800 12 018 38, para todo o Brasil. O fixo 11 2458 3214 e o internacional, que é o WhatsApp, né? 11 97 261 0272. Qualquer parte do planeta você fala com o Clube Amigos da Boa Nova. Se você, nesse tempo entre se associar, quiser colaborar, quiser fazer uma doação, uma colaboração espontânea, faça pelo Pix, que é o 11 97261
0272. Então, faça parte aí, colabore e venha estar conosco no Clube Amigos da Boa Nova. E Raquel, como que as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Como que as pessoas fazem para encontrar o amarelinho? Conta para nós aí. Legal, é bem fácil, Nando. Para quem tem Instagram, é só procurar o meu perfil, @Raquel, com QU, Raquel _ Baxiega, Baxiega com 2 Cs, tá bom? Raquel _ Baxiega. E lá tem o link, né, do site da livraria, que é o livrariabaxiega.com.br, que pode ser pedido virtualmente, ou manda uma mensagem no Instagram também, que a gente tem aqui a versão autografada, caso vocês queiram. Aqui para o pessoal do Alvorada vai ser um prazer mandar um amarelinho aí para sua casa com todo carinho, viu? Amarelinho é como a gente chama o livrinho, porque dá para perceber. Ele é radiante, né? A gente fala que é amarelinho como o sol. E, Nando, eu só gostaria de dar um recadinho rápido, posso, do Portal da Manhã? A convite do Nando, a gente também assumiu, né, o programa Portal da Manhã de quarta para quinta-feira, exatamente à meia-noite. Na virada de quarta para quinta, estamos lá no Portal da Manhã, com a Maísa Marques também ajudando na continuidade aí dos trabalhos. Estamos tendo assim uma imensa alegria em atingir os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova também por esse meio. E de quinta para sexta-feira tem o Roberto Baxiega também do Portal da Manhã e, claro, todos os colegas que estão lá de segunda a sexta-feira, porque o programa é diário. Virou o relógio de um dia para o outro, sintoniza na Rádio Boa Nova, que você tem programação muito especial feita para você. Obrigada, viu, Nando? E para dizer que na segunda-feira, 0 hora de segunda-feira, é a Cida Naves e a Sandri Freitas. Na terça-feira é o professor Luiz, né? E na quarta, Alessandro Marques e a Valéria, né? E na quinta, a Raquel e a Maísa, né? E na sexta, o Roberto Baxiega. Show de Muito bola, bem. porque também, né, Nando, se o pessoal fica rolando na caminha, não consegue dormir, o Portal da Manhã tá lá, te esperando com todo carinho, diariamente, né? E sem falar que o Nando está escondendo o jogo, mas ele tem um podcast bem legal também, que é o Laços Espirituais, né? No stream, nas plataformas de stream, chique, né? É só colocar lá Laços, ele tá no Instagram também, Laços Espirituais, procura lá que tem sempre um convidado legal sendo entrevistado. Estou adorando os podcasts e recomendo. O último que a gente gravou foi com o professor Ciro César, que é da Rádio Oficina, que vai falando sobre a magia do rádio, né? Foi lá que eu fiz o Que meu legal. curso de radialismo, de locução, de produção. Então, muito bacana poder ouvir o professor Ciro César. Show. Muito bem, então, olha, vamos continuar com o texto aqui para a gente encerrar o texto de hoje. Então, uma frase aqui que a Raquel escreveu, e ela até colocou essa frase bem grifada, porque se a resposta for negativa, sinto dizer, né? Vamos voltar aqui um pouco atrás, né? Portanto, se estiver com medo de alguma coisa dar errado, se esse sentimento começa a se agigantar dentro de você, comece a se perguntar. Então, essa é a pergunta, vai vir a resposta. É justo, é legítimo esse sentimento? Porque, aí grifado, porque se a resposta for negativa, sinto dizer, mas você está sofrendo à toa. Aí a Raquel já comentou sobre isso. Então, lembre-se, medo de dar errado é diferente de nutrir uma expectativa saudável sobre algo que esperamos que aconteça ou que seja enviado. O medo nos paralisa. A expectativa saudável nos faz sentir melhor. Não é, Raquel? Você vê que essa coisa, né, expectativa saudável, porque a gente tem até artigo científico que estuda o nosso cérebro que explica, não, o que explicam, porque são vários, não é só um, que a gente vê aí, né, publicado cientificamente, de que nós temos uma tendência de pensar negativo, e a ciência até explica muitas vezes o porquê. Questões culturais, mas também questões que a gente vai desenvolvendo mentalmente e tal, né? Então, diferente da expectativa, ó, vai dar ruim, hein? Tô avisando, né? Para depois a pessoa ter aquela coisa, né? Aquele orgulho de dizer, tá vendo? Deu errado, eu te falei.
Parece que tem gente que espera, né, o pior acontecer para poder ter esse pseudo direito de apontar o dedo e falar eu te falei, e torcer e celebrar porque deu errado. Mas, enfim, nós temos uma tendência de esperar que coisas ruins aconteçam, mas nutrir a expectativa saudável, alimentar em nós essa torcida positiva, né? Essas boas energias, as tais das good vibes, da gente falar, se der errado, tentei, mas eu tenho certeza, olha só, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou fazer de tudo para dar certo, né? A esperança saudável. Então, o medo, ele paralisa, né? Como a gente falou. Então, a decisão de ir para frente mobiliza, coloca a gente à frente de nós mesmos para falar, não, eu vou. Com medo ou não, eu vou. Então, a vida, ela espera isso também, esse movimento, essa dialética, né, que acontece no movimento. Nada acontece no parado. O universo não é estático. Nós também não. Então, com medo ou sem medo, minha gente, sinto dizer, nós somos chamados ao movimento eterno. Até pela roda das reencarnações, né? Para quem estuda o espiritismo, não tem como. Vamos que a lei é de evolução, graças a Deus. Isso aí, não retroagir aí, né? E aí, então, continua aqui dizendo os últimos parágrafos, quantos medos impedem as pessoas talentosíssimas de expressar suas habilidades. Isso pode estar acontecendo com você exatamente agora. Cuidado com o medo. A dica de hoje, né? Os seus 15 minutos de amor próprio é transformar o medo em expectativa saudável, lembrando que o melhor sempre virá até você. Como dizem, se está com medo, vai com medo mesmo assim. O universo é abundante, né? E a gente precisa captar essa abundância para trazer para o nosso micro-universo, né? Para o nosso ser. Pois é, e o finalzinho lá diz assim, ame-se a ponto de arriscar. Mas não é um arriscar de qualquer jeito. Faz uma perspectiva, né, no papel, quais são os riscos? São muito graves? Ih, passa longe disso aí. São reais? Passa longe. Mas são riscos assumíveis? São riscos que, assumindo, eu tenho uma grande chance de sucesso, de vitória? Então, eu vou lá e me comprometo a dar o meu melhor, com disciplina, com organização, estudando, me aperfeiçoando, faço consigo. Esse é o arriscar planejado. Eu falo que a nossa felicidade, ela precisa ser planejada como a gente planeja, ou tenta planejar, a nossa conta bancária, né? Eu sempre falo isso, porque é verdade. Às vezes, muita gente deixa a felicidade à mercê da própria vida. A gente não colhe resultados ao aleatório, né? Nós precisamos de organização, de uma provisão, de uma direção para que a gente faça jus. É a tal da meritocracia espiritual, né? Ou, afinal, não nos foi dito que a cada um segundo as suas obras, né? A lei de ação e reação. Então, nós precisamos, sim. É medo, eu não estou conseguindo fazer sozinho, eu vou atrás de profissional para me ajudar. Né? Não está legal assim, eu quero e vou mudar. É a decisão do livre-arbítrio sendo bem exercida, é maravilhoso. É isso aí, a gente tem que trabalhar esse medo aí, trabalhar muito bem trabalhado, né? Que é a última frase que está aqui, ame-se, eu vou falar ela de novo, porque ela está aqui no final e ela está grifada, ame-se a ponto de arriscar, se a gente não arriscar, quem não arrisca não petisca, já dizia no passado, né? E a gente quer passar para você aí um telefone para você se comunicar, a Raquel é terapeuta, sou terapeuta, psicoterapeuta, e você, se quiser aí, né, a nossa participação na sua vida aí, né, terapeuticamente, entre em contato com as telefonistas que elas vão passar para você o nosso contato. Então, 0800 979 5011 e o 11 2457 5011. Esses telefones também a gente está passando para você mandar recadinho para a Raquel, para o Nando, para a equipe do Alvorada, questões que você queira colocar, pautas que você queira sugerir, recadinhos mesmo, pedido de prece, né? Nós recebemos essa semana pedidos de prece, né? Então,
entre em contato conosco. As telefonistas vão anotar lá o recadinho, mas fala que é para o Alvorada, lá para o dia da Raquel, ou para o dia do Tiago. A gente especificar, porque como a equipe cada dia tem uma pessoa, você especificar qual programa, qual dia que você quer que direcione essa questão sua ou recadinho. Então, Raquel, chegando ao final aí, gratidão aí por disponibilizar o seu tempo, muita paz aí, muita luz. Obrigado, viu, Raquel? Nando, se tem alguém que tem que agradecer, sou eu, pela gentileza, pelo seu acolhimento, pela parceria. Vão aí alguns anos, né, na bancada do Alvorada, que delícia, quanta gente aprende. E agradecer, claro, a companhia de quem esteve aí conosco na data de hoje. Então, um beijo grande a todos, que o Criador abençoe hoje e sempre. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada. E aquele, né, tradicional tchau, tchau aí. Tchau, Raquel! Tchau, Nando! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.